Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Que prazer estar aqui com você na nossa TV Comep, inaugurando o Comep Online, um grande projeto, um grande congresso, que também agora é transmitido virtualmente dentro da sua casa para o seu coração. Eu gostaria nessa hora que você abrisse a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, nós estaremos lendo do versículo 5 ao versículo de número 11. Filipenses 2, verso 5 ao verso 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O tema da nossa mensagem é piedade na perspectiva de Cristo. Ninguém melhor do que o nosso Senhor Jesus para nos ensinar o verdadeiro significado da palavra piedade. Certa feita perguntei para os meus alunos de seminário: o que significa piedade? Muitos disseram caridade, generosidade, bondade. E eu tive que explicar e dizer a eles que piedade significava muito mais do que isso. Uma pessoa piedosa é aquela que vive uma vida de santidade e obediência e restrita à vontade de Deus. A característica de um homem e de uma mulher piedosa é que ele vive para que o nome do Senhor seja conhecido através da vida dele, para que o seu testemunho comunique Cristo a partir dos seus relacionamentos. Isso é ser piedoso, é viver uma vida dependente de Cristo, é viver uma vida obediente à sua palavra. Quando eu falo de piedade, eu lembro do Sermão do Monte, quando Jesus, nas primeiras características daqueles que são bem-aventurados, ele diz, em Mateus 5, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Qual é o significado desta bem-aventurança? O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua total depravação. O pobre de espírito é aquele que reconhece que nada tem de bom para oferecer a Deus. O pobre de espírito é aquele que reconhece toda a sua limitação. O pobre de espírito definitivamente é um homem e uma mulher que depende totalmente do Senhor e da sua palavra. Esse é o pobre de espírito. O pobre de espírito é um homem piedoso. E quando eu olho para as escrituras, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, é trazido a nós uma das principais doutrinas bíblicas, a doutrina da kenosis, ou doutrina do esvaziamento. Essa doutrina mostra o que Cristo fez para redimir o homem, para salvar o homem, para reconciliar o homem com Deus. Cristo vestiu-se num corpo humano e foi reconhecido entre nós em figura humana. E ele viveu uma vida abdicada, ele viveu uma vida de negação. Cristo viveu de forma piedosa, ele nunca fez nada a partir de si mesmo. Cristo sempre fazia alguma coisa em estrita obediência e dependência do seu Pai. Cristo nos ensina o que é ser verdadeiramente um cristão piedoso. Ele é o maior exemplo de piedade. Será que nós somos piedosos como Cristo? Será que somos imitadores de Cristo? Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você é verdadeiramente um imitador de Cristo? Quem imita Cristo é verdadeiramente um cristão piedoso. Queridos irmãos, nós lemos agora Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 11, e aqui dentro desse texto, nós encontramos as marcas de um verdadeiro cristão piedoso. O verso 5 nos disse, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que governava Cristo enquanto ele viveu nessa terra? Cristo viveu de forma obediente. Ele foi obediente à palavra do seu Pai. Ele foi obediente aos mandamentos de Deus. Ele cumpriu a lei. Um cristão desobediente, ele não é piedoso. Um cristão que vive em rebelião, ele não é piedoso. Você jovem que está me vendo, você é obediente aos seus pais? Você é obediente aos seus professores?
Você é obediente ao pastor da sua igreja? Você é obediente à sua liderança? Você é obediente aos governos constituídos? Um jovem que é piedoso, um jovem que se diz piedoso, um jovem que se diz cristão, ele deve viver uma vida de obediência, porque a palavra do Senhor nos diz, em 1 Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Quantos jovens sacrificaram os sonhos de Deus na sua vida por desobediência? Quantos jovens perderam o rumo e a direção dos planos e dos propósitos de Deus, porque quiseram viver uma vida autônoma, viver uma vida dependente de si mesmo? Poucas pessoas vivem a dependência genuína do Senhor. Jesus viveu em dependência irrestrita ao seu Pai. Certa feita, o diabo apareceu para Cristo enquanto ele estava no monte, estava lá no deserto, orando e jejuando, e disse para ele: você é o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pães. E o que Jesus disse para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo para Satanás: o que mata a minha fome não é fazer a minha vontade, o que mata a minha fome não é fazer a sua vontade, o que mata a minha fome não é fazer a vontade do meu corpo, mas a única coisa capaz de matar a fome do homem é fazer a vontade de Deus. Um cristão piedoso, ele cumpre os mandamentos de Deus, ele obedece a palavra de Deus, ele medita nela de dia e de noite. E nós continuamos falando quando nós percebemos que esse Cristo, mesmo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, porque Cristo é 100% Deus. Ele não se manifestou como Deus no meio dos homens, ele se manifestou como servo, ele viveu em dependência total do Espírito Santo. Quando nós vemos Cristo vencendo as tentações, nós não podemos ter a perspectiva errada e pensar que esse Jesus venceu a tentação porque era Deus, porque Deus não pode ser tentado, e o texto bíblico diz que ele foi tentado. Ele venceu porque ele era plenamente cheio do Espírito Santo de Deus. E o que isso significa? Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito é ser controlado pelo Espírito, não é explodir no Espírito, mas é alguém que inspira a vida de Deus e sopra a vida de Deus para a vida dos homens. Esse é o Jesus piedoso que nós servimos. Ele não usurpa o lugar que não é seu. Um cristão piedoso, ele não quer tomar lugar das pessoas. Um jovem piedoso, ele não quer ser melhor do que o outro. Um jovem que diz ser piedoso, ele não se acha mais talentoso do que o outro, mas ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua miserabilidade, e ele vive para a glória de Deus. O versículo 7 diz que ele aniquilou-se. Eu gosto muito da tradução da Revista Atualizada, que diz que ele esvaziou-se. A Almeida Corrigida Fiel diz que ele se fez de nenhuma reputação. Cristo se esvaziou, Cristo se aniquilou. Isso fica claro quando nós observamos a deidade de Cristo, a sua divindade. Ele é o Jesus que estava no princípio com o Pai, criando céus e terra. A Trindade trabalhava em conjunto. Ele é o Deus transcendente, imanente, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus que não sentia dores, fome ou sede, e agora ele se esvazia da sua glória. Ele abandona o seu trono e desce na terra para viver uma vida humana. Você já imaginou Cristo sentindo fome? Você já imaginou Deus sentindo fome? Você já imaginou Deus sentindo dor? Eu vou te levar para algo mais além. Jesus nasceu como um bebê. Maria deu à luz, e ela estava dando à luz ao Deus encarnado. Quando esse Deus encarnado é tirado do ventre dessa mulher, o que acontece com ele? Ele chora como uma criança comum. Você já imaginou Deus chorando? Vou te chamar mais atenção. Você sabia que Jesus, sendo bebê, não controlava os movimentos do seu intestino? Ele não ia ao banheiro quando era bebê. Ele fazia como todo bebê. Ele não controlava o seu esfíncter e sujava as suas fraldas. Você já imaginou Deus sujando suas fraldas? O Jesus bebê fazendo isso e aceitando ser trocado por uma mulher. Ele se esvaziou, ele abriu mão da sua glória. Quer mais? Você já imaginou Jesus com 1 ano, entre 6 meses e 1 ano, e 1 ano e 2 meses, aprendendo a andar? Eu fico imaginando
José num canto da casa dizendo: vem Jesusinho, vem no papai. E Jesus tentando caminhar, tropeçava em suas próprias pernas. O Deus da glória aprendendo a andar. Ele aceitou viver uma vida assim. Ele se esvaziou. Um cristão piedoso não é cheio de si mesmo. Um cristão piedoso esvazia-se do seu eu. Será que eu e você, enquanto jovens, homens, mulheres de Deus, temos nos esvaziado da nossa vaidade, das nossas paixões, dos nossos desejos? Será que verdadeiramente nós sabemos o que é viver uma vida de renúncia, como Cristo viveu? Será que nós sabemos e entendemos a dimensão de tudo isso? O que Cristo fez não deve ser somente admirado, o que Cristo fez deve ser replicado, imitado e repetido por todos nós que dizemos ser cristãos. Ele se esvaziou. Esta é a marca de um cristão piedoso. E ele também apareceu como uma forma de servo. Olha o que o texto diz: aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ei, olhe para cá. Você lembra de Jesus lavando os pés dos discípulos? Lembra? Eu lembro. Quando eu olho para a Bíblia no Evangelho de João, Jesus lavando os pés dos discípulos, ele me ensina algo muito mais do que serviço. O Cristo piedoso, o Cristo Filho de Deus, o Cristo segunda pessoa da Trindade, está lavando os pés dos discípulos para nos ensinar algo muito maior. E o que ele está nos ensinando? Que ele, como um servo sofredor e piedoso, ele lava os pés dos seus discípulos, porque ele não tem medo de perder a sua posição. Um cristão piedoso, eu fico imaginando Jesus lavando o pé de Pedro, e ele com a certeza de saber quem ele era. Jesus não tinha medo de que Pedro pensasse ser ele o Cristo, ser ele o Messias, porque Cristo sabia quem ele era. E um cristão piedoso, ele tem confiança e segurança na identidade que Deus te deu. Tem muita gente com ciúme de microfone, tem muita gente com ciúme do violão, tem muitos líderes com ciúme do púlpito, tem muitos líderes com ciúme da sua posição, e quem tem ciúme da sua posição não sabe quem é. Cristo é piedoso, Cristo se humilhou, e Ele sabe quem Ele é, por isso Ele lava os pés dos seus irmãos. Eu quero convidar você a lavar os pés dos seus irmãos. E lavar os pés aqui é muito mais do que um ato simbólico de pegar os pés, jogar numa bacia e esfregar com sabão. Lavar os pés é eu dar o meu lugar para o outro. O outro quer pregar na sua frente, deixa pregar. O outro quer ensinar na sua frente, deixa ensinar. O outro quer cantar na sua frente, deixa cantar. O outro quer liderar na sua frente, deixa liderar. Mas você é piedoso, sabe quem é, e quem te chamou foi o próprio Deus. Esse é o Jesus piedoso. Essa é a marca de um cristão piedoso. E a Bíblia diz que ele se humilhou. A marca de um cristão piedoso é que ele se humilha. E ele se humilha para ser obediente até a morte, e morte de cruz. Humilhar-se aqui é negar a si mesmo. Quem quer ser piedoso tem que entender o chamamento de Cristo. Olhe para mim aqui. Jesus não te chamou para ganhar. É assustador o que eu vou te dizer. Você foi chamado para perder. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por mim, ganhará. Um cristão piedoso perde todos os dias para a glória de Deus. Ele perde aqui porque ele tem certeza de recompensa no céu de glória, para a honra e glória do nome de Jesus. Perder, negar a si mesmo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Será que nós temos sido obedientes? Pastora, a carne é fraca. Eu já ouvi isso muito jovem falar comigo. Eu quero dizer para você, meu irmão, sabe o que é mais forte em você? Aquilo que você alimenta mais.
Se você vive em Instagram, se você vive somente em redes sociais, se você vive vendo programas que não deve, se você vive vendo imagens que não deve, a carne te dominará. Mas se você vive lendo a palavra, orando, jejuando, congregando e vivendo uma vida centrada em Deus, o Espírito te dominará. Essa é a característica de um cristão piedoso. E eu encerro dizendo para você que existe uma recompensa para um cristão piedoso, e está no versículo 10. Depois que Cristo se humilha, depois que Cristo obedece, depois que ele se esvazia, e depois que ele assume a forma de servo, o texto diz, versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um cristão piedoso sofre, um cristão piedoso luta, um cristão piedoso é perseguido, porque a Bíblia diz na carta de Tiago: todos, pois, quanto quiserem viver piedosamente, serão perseguidos. Ele é perseguido, ele é açoitado, ele é caluniado, ele é difamado, ele é predejado, ele é preso, porque Paulo estava preso quando escreveu essa carta, mas ele sabe que existe uma recompensa no futuro. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós vivemos nessa terra para que o Senhor seja conhecido, nós vivemos nessa terra para que o nome do Senhor seja glorificado, nós vivemos nessa terra para que Cristo seja percebido em nós e a partir de nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero orar com você, orar pela sua vida, dizer para você que esse é o chamamento para nós, uma vida de piedade. Eu sou pobre de espírito. Oremos assim. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por essa noite, por essa transmissão. Eu quero pedir, Pai, que o teu Espírito Santo venha tocar nos corações que estão agora ao vivo, e que dentro deles, ó Pai, seja introduzida através do seu Espírito a aplicação da tua palavra, para que possamos ser verdadeiramente jovens, homens e mulheres piedosos. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, não temos nada de bom para oferecer ao Senhor, mas entregamos o nosso coração e dizemos ao Senhor: nós nos rendemos a Ti, porque um cristão piedoso, ele vive em rendição absoluta à vontade do seu Criador. Nós oramos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela organização do nosso Comep, na pessoa do pastor Eberson Diniz. Quero agradecer toda a equipe que está trabalhando. Eu tenho certeza que vai passar essa pandemia, e em nome de Jesus, ano que vem estaremos reunidos na matriz, e algo extraordinário Deus fará em nós, a partir de nós, para a glória dele. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.